esse quadrinho nós vamos parar agora e vocês têm que olhar para isso, ler, ter dúvida, porque isso aqui agora é dado a vocês e vai precisar de interpretação. Não adianta decorar os nomes, é preciso entender o que cada conceito está dizendo aqui. Tá ok? Vou começar definindo variável quantitativa. Bom, antes disso, né? Só existem dois tipos de variáveis, dois tipos de medidas que variam e que podem ser classificadas em dois grandes grupos, portanto. Saúde. As medidas quantitativas ou variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas. Está muito quente aqui na sala? Por favor, alguém sabe ligar o ar-condicionado? Aí da área esquerda? É só apertar aquele botão ali. Ó. Obrigado. Esse aí. Tem um on aí. Não, acho que é embaixo, é isso? Isso. Obrigado. Vocês podem pedir para ligar o ar-condicionado também, tá certo? Fiquem à vontade para pedir coisas. Saibam que o não pode ser uma resposta sempre, mas pedir não custa, né? Muito bem. Dois tipos de variáveis, quantitativas e qualitativas. As quantitativas são aquelas, como o nome diz, que expressam quantidades numericamente verdadeiras, matematicamente verdadeiras. Vamos lá, o que eu quis dizer com isso? A altura é um tipo de quantidade. Tem uma régua, uma fita métrica para isso. Volume é uma quantidade. Também existe um sistema de medida próprio, litros, né? No sistema métrico, no sistema internacional de medidas, de unidades. A área, concentrações, miligramas por decilitro. Então, tudo isso são quantidades. Número de filhos é uma quantidade. Tudo, então, que eu uso um número... Veja bem, agora eu vou falar uma palavra que é um conceito adaptado. Quando eu uso um número que tenha repercussão matemática, ou seja um número mesmo, estranho, né, que eu estou falando? Porque tem coisas que eu uso números que não são números mesmo. E vou mostrar daqui um pouquinho, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque eu posso representar com números tudo, né? Se eu perguntar para vocês aqui agora, o CPF de alguém, isso é um número? Ele é um número verdadeiro? Ele quer dizer alguma coisa? Numericamente falando? Quando eu falo que o meu CPF é 052, etc e tal, eu quero dizer com isso que o meu CPF é maior do que o dele? Como é que começa o CPF, Paulo? 101. O dele é maior do que o meu? Porque começa com 01. O meu é 052. O dele é 101. O dele é maior que o meu, não? Não, porque esse número não tem significado numérico. Ele é apenas uma representação conveniente para ser usado em computador. Eu poderia usar letras no CPF, daria o mesmo efeito. Placa de carro não usa letra? Combinado com número? É um identificador. Portanto, não é um número. Tá certo ou não? Entenderam a diferença? Parece um número, mas não tem significado numérico. Ele é simbólico. Tem significado simbólico. Eu sei que aquela combinação de caracteres, que são numéricos por acaso, tem um significado simbólico. E no computador, é confortável trabalhar com números ao invés de letras. O campo numérico restringe. Porque são 10 números apenas, né? De 0 a 9 eu tenho 10 números. As letras são 23, depende do alfabeto, não é isso? Então, hoje em dia na língua portuguesa, são 23 de novo, né? Era menos antes. 23 ou 26? Sempre esqueço agora. Era 23 e foi 26 agora. O K, o Y e o W voltaram. Quer dizer, meu nome agora é possível de escrever, né? O Samishima também teve o nome dele recuperado. Koichi com K, Raimundo com Y. Então, quando me mandarem e-mail, evitem usar o wiki, eu não fico satisfeito. Tá bom? Mas enfim, números.
A gente reconhece como tal, mas nem sempre tem significado numérico, matemático. Portanto, uma variável só é quantitativa quando ela expressa um número com significado matemático. Compreenderam essa ideia? Então vamos agora redividir as quantitativas em dois outros grupos. As quantitativas contínuas e as quantitativas discretas. O que significa a palavra contínuo? Alguém quer arriscar um palpite? Posso perturbar o Lucas um pouco, Lucas? As pessoas que eu conheço primeiro, eu vou chamar primeiro, acho que é mais fácil, né? O que é contínuo para você? Algo que se prolonga, que tem uma duração? Não. Se eu fizer isso aqui agora, ó, empurrar essa garrafinha, o que ela está fazendo? Está se movimentando. Se movimentando num espaço contínuo, tá certo? A continuidade é a mesma noção do espaço, tá? Isso aqui, ela não deu um salto. Ela navegou por um contínuo, tá? Então o contínuo tem essa ideia. A ideia de contínuo é aquilo que não tem saltos. Perfeito? Entenderam a ideia do contínuo? A altura, por exemplo, é uma variável contínua? Sim ou não? Vou fazer que nem aula de inglês. Repeat after me. Sim ou não? Sim. Vamos lá, gente. Sim ou não? Sim. Eu não sei, acho que talvez a turma esteja desligada, hein? Estou com essa impressão. Sim ou não? Sim. Sim. A altura é uma variável contínua. Vejam que no sistema métrico, as medidas métricas, né, que eu digo centímetros, metros, quilômetros, são particularmente boas para entender o contínuo. Porque eu tenho que andar pelo contínuo. Eu tenho que rolar ou fazer um movimento no espaço que é contínuo, sem salto. Eu não pulo de uma posição para outra sem percorrer o contínuo. Mesmo que eu dê um pulo, embaixo de mim existe um contínuo. Então, as medidas em metros, quilômetros, etc., são sempre variáveis contínuas. Mas o mesmo acontece para variáveis como, por exemplo, o tempo. O tempo não para, não é isso? O tempo é contínuo. Por isso que acho que o Lucas falou alguma coisa sobre o durável, a duração, aquilo que está em processo, né? Que está continuando, não é isso? O tempo também é particularmente bom para o contínuo. Aí vocês vão dizer, mas em algum momento há uma limitação, mesmo no espaço contínuo existe uma limitação, que é a limitação do átomo, ou do bóson de Higgs, não sei, de alguma partícula infinitesimal. Existe um limite para o contínuo, que é o quântico, mas aí não é o nosso problema mais. Nós não vivemos, não operamos no mundo quântico. Estou dizendo, nós médicos ainda não operamos no mundo quântico. Fenômenos quânticos nos interessarão, mas não no dia a dia da medicina. Portanto, o contínuo tem que ficar claro para vocês. Se entenderam isso, que número pode ser número e não número, pode ser apenas um símbolo, e também que o contínuo expressa essa noção de não interrupção. Eu consigo colocar um valor no meio de dois quaisquer. Se eu falar que uma pessoa tem 1 metro, vamos falar em centímetros, se eu falar que uma pessoa tem 150 centímetros de altura e uma outra tem 151 centímetros, eu consigo achar uma pessoa de 150,5 centímetros. Eu consigo colocar muitas medidas entre 150 e 151 centímetros. Essa é a noção de continuidade que vocês têm que ter. Continuidade é isso, é poder colocar entre duas medidas quaisquer muitas outras. Infinitas, como se diz assim, romanticamente na matemática, né? Infinitas medidas quaisquer. Então, entenderam essa ideia? Entendido isso, vocês têm que olhar para a unidade da sua medida e falar, ela é contínua ou não? Ela é numérica ou não? Ao fazer isso, vocês já estão classificando a variável que vocês estão estudando. Tá certo? E discreto, o que quer dizer discreto?
Ah, aquele cara é discreto, né? Puxa vida, como ele... Não é aparecido? Não, não. Discreto não é bem isso. Discreto é aquilo que dá saltos. Então, uma medida, por exemplo, como o número de filhos, eu tenho 4 filhos, o Paulo tem 3, o Sami tem 3, são números inteiros. Eu não posso ter 3 filhos e meio, o Paulo 2,5 filhos. O IBGE fala, cada família brasileira está em torno de 1,8 filhos, é isso agora? Ou 2,3 filhos? Muda, isso é muito variável, né? Mas de censo para censo vai mudando e nós temos em queda o número médio de filhos por família, ou por casal, ou por casais, né? Afinal de contas, há uma certa mobilidade social hoje em dia, graças a Deus. Então, nós precisamos ter em mente esse tipo de condição. Que outro exemplo vocês fariam, me diriam de variável discreta? Uma variável discreta, vamos lá. Fernando, posso perturbar você um pouco? Olhe para aquelas aqui, ó, variáveis discretas. Número de filhos eu já repeti, não vale repetir as outras, né? Pensem numa variável discreta. Oi? Uma coisa qualquer, não precisa ser da área médica agora não. Faz de quando vocês estão do IBGE, vocês estão fazendo um levantamento econômico. Número de alunos, número de alunos matriculados. Como é seu nome? Guilherme. Boa. A palavra número, veja que pinta sempre a ideia de número. Número de alunos matriculados, número de televisores na residência, número de automóveis, tá certo? Tudo que envolver a palavra número de é uma variável discreta, em princípio. Número de células tumorais que está ali, né? Muito comum você contar células em anatomia patológica, em patologia clínica. Você faz um exame lá de líquido sinovial, você quer saber quantos leucócitos por campo tem, está contando. Então, número de qualquer coisa é uma variável discreta, porque este número é um número que salta de 1 para 2, de 2 para 3, e não tem nada entre 1 e 2. Não existe uma célula e meia. Mesmo que ela tenha sofrido uma lesão, não é assim que funciona. Ela só é célula se ela estiver inteira. Se meia célula não é célula. Meia célula é uma célula morta. Então não é contável. Número de células destruídas é outra contagem, válida, mas ainda continua sendo um número de células deformadas, alteradas. Então, número, está bem entendida a ideia? Então, as quantitativas são aquelas que envolvem a utilização de números. Números ou contínuos, ou números discretos. Até os números naturais, na verdade, não é isso? É um conjunto dos reais, são os contínuos. E o conjunto dos naturais são os discretos. Isso falado em palavras matemáticas agora, que vocês já aprenderam isso em algum momento na vida de vocês, tenho certeza. Agora vamos para a coisa que é um pouco mais, que depende um pouco de mais atenção. As qualitativas. Quando eu falo em variável qualitativa, a palavra inspira o quê? O que é qualidade? Paulo, vou começar a sortear, eu acho. Tem que... Por favor. Então vamos ao sorteio. O primeiro contemplado da manhã de hoje é... The winner is... Bom, Júlia. Cadê a Júlia? Eu não estou vendo a Júlia ainda. É você? É a Júlia, está lá em cima? Júlia, o que a palavra qualidade inspira para você? Me diga uma qualidade. Qualquer uma, não estou falando tecnicamente. Uma qualidade poética, pronto. Me diga alguma qualidade que você acha bonito numa pessoa. Como é que é? Os olhos? Não. Os olhos... Veja, eu não perguntei que parte do corpo você acha bonita, é diferente. Os olhos são um substantivo nesse momento. Então, os olhos são uma parte do corpo, tá certo? Bonito, também acho. Acho que olhar nos olhos de uma pessoa é uma das coisas mais incríveis, né?
trocar um olhar. Mas a qualidade do olhar qual é? Qual é a qualidade que você gosta nos olhos de alguém? Diga, abra seu coração. Fala, Júlia. Diga mesmo, fala. Aqui todo mundo é amigo. O que você gosta nos olhos de uma pessoa? Qual é a qualidade? Está consultando aqui? Como é que é? Sinceridade. Olha que palavra, que qualidade bonita. A sinceridade. É isso mesmo, eu pensei na mesma palavra, sabia? Que a sinceridade é algo... A sinceridade é algo importante, né? Ser sincero, ter sinceridade é uma qualidade fundamental. Eu posso dizer assim, pessoa sincera, sim ou não? Mas eu estou exprimindo uma qualidade, isso pode ser uma variável. Tem pessoas que são sinceras e tem pessoas que não são falsas. Então, se eu falar grau de sinceridade de uma pessoa, e eu falar assim, essa pessoa é 5 cruzes sincera, a outra é 1 cruz só sincera, não dá para confiar muito. Percebam o que eu estou fazendo, né? Eu estou usando um número, nesse momento, para estabelecer um certo grau de sinceridade. Mas esse número é um número ou é apenas uma representação de intensidade da minha qualidade? Captaram o que eu estou falando? Eu falei assim, essa pessoa tem 3 cruzes de sinceridade. A outra tem 5 cruzes de sinceridade. Esse aqui, 0 cruzes de sinceridade. Esse 0 vale alguma coisa? Ele vale se eu comparar com 3 cruzes. É apenas uma ordem, uma certa escala de sinceridade. Uma variação de muito para pouca sinceridade. Percebam que as palavras são suficientes, eu não preciso do número. Se eu falar média sinceridade, alta sinceridade, pouca sinceridade, eu estou fazendo o mesmo serviço do que 0, 3 e 5. Entenderam? Pouco é 0, ou não é 0, nenhum é 0, pouco é 1, mais ou menos é 2, regular é 3, está quase sincero é 4, totalmente sincero é 5. Né? Isso é que nem sanduíche. Quando você vai no McDonald's e fala assim, posso fazer uma pesquisa com você de qualidade? Aí você fala assim, o seu sanduíche estava quentinho? Dê uma nota de 1 a 5. Se 5, estava quentinho, gostoso. Se 1, veio frio, congelado. Estava horrível. Então, o 1 e o 5 não tem nenhum valor. Essa é a famosa escala de Likert, que foi bolada para isso mesmo. O número apenas dá uma ordem de intensidade. E esta é a tal da variável qualitativa ordinal. Porque eu consigo colocar em ordem as qualidades. Tá bom? Mas não é um número verdadeiro. As qualidades não têm régua. Não está no sistema métrico decimal. Qualidade é uma definição conceitual de natureza qualitativa. Não tem jeito de escapar. Entenderam a ideia, gente? Por último, então aqui, escolaridade pode ser medido como uma qualidade ordinal. A pessoa estudou muitos anos ou poucos anos. Estudou até o fundamental incompleto, superior incompleto, superior máximos, como é o nosso caso aqui. Já fizemos tudo que era possível, praticamente. Então, você põe numa certa ordem. Mas eu não estou colocando nenhum número. Eu descrevo, mas eu ordeno. É possível ordenar a escolaridade. É possível ordenar o estadiamento de um tumor. Um tumor muito invasivo está num grau muito avançado. Um tumor ainda restrito ao órgão original é um tumor pouco desenvolvido, né? Então ele tem um grau 1. O número 1 aqui não quer dizer que é o metade de 2. As relações numéricas não valem. As relações matemáticas não valem. Vale apenas a ordem. Tá bom? Importante, então, essa ordinal aqui dá muito trabalho para ser entendida, tá? Porque vocês vão confundir o uso de números que são apenas simbólicos para ordenar com o sistema de medida quantitativa
e aí vai dar bagunça na estatística. Vocês vão indicar o teste estatístico errado. Porque para cada tipo de variável tem testes estatísticos próprios, adequados para aquela análise. E é isso que vocês vão aprender a fazer. Mas se não souber isso aqui, acabou. Vocês não definem o teste corretamente. Bem, finalmente a variável qualitativa nominal. Nominal é aquilo que tem nome apenas. Então, por exemplo, time de futebol. Se eu quiser fazer um levantamento nessa classe aqui, de quem torce para um time bom, né? Geralmente começa com a letra C os times bons, vocês sabem, né? São times que têm maior qualidade, maior popularidade até. Então, são times, os melhores times começam com a letra C, né? Entre outros, é um dos melhores, eu diria, né? Acho que é um bom time esse. Tá bem, você tem meio ponto aí, quem falou? Muito bem. Se eu fizesse um levantamento aqui dos times, tá? Para vocês saberem quem é quem aqui em relação ao time de futebol, eu poderia sair perguntando para cada um. Como é que você chama? Paula. Que time você torce, Paula? Cruzeiro. Falei, time que começa com a letra C. Em Minas, o Cruzeiro é o time melhor, eu acho. É o melhor time que tem. Em Minas. Mas já tá bom, né? Tá bom? E você, Guilherme? São Paulo. São Paulo. Já... tá bom, vai, mas não vou ficar contra você, não vou tirar meio ponto agora, mas no futuro talvez, né? Não prometa, né? Mas é Guilherme, né, Guilherme? Então, São Paulo, ninguém é perfeito, Guilherme. Continuamos amigos. E você, traz para quem mais seu nome? Vinícius. Vinícius. Corinthians. Bom, finalmente uma pessoa decente, né? Alguém que eu possa confiar. Então, Vinícius. Lucas. São Paulo, São Lucas é seu amigo até hoje, mas desculpa. Né? Você, como é que chama? Pamela. Você traz para quem? Corinthians, tá vendo, gente? Ó, falei, popular, hein? É time bom, é time craque. Se eu já estou satisfeito. Metade torce para o Corinthians aqui, certo ou não? A minha amostragem provou para vocês que 75% da sala torce para time com letra C e metade é corintiano. Pronto, estou satisfeito, vou embora, vou publicar agora, tá bom? Minha amostragem foi representativa da sala, vocês acham ou não? Não, né? Eu teria que fazer um levantamento mais sistemático, sortear, fazer uma amostragem verdadeira, né? O importante é que todos torcemos para medicina na intermédia, etc e tal, não é? Calomed, isso que é importante. Aqui, o que nos une é o verde da medicina, não o de outros times aí menos palatáveis, né? Como, que começa com letra P, inclusive, né? Então tá bom. Mas falando, saindo da brincadeira um pouco, se eu posso dar um nome e posso contar quantas pessoas são daquela característica, eu estou usando uma variável qualitativa nominal. E isso na medicina é muito importante, né? Começa pelo sexo. A gente classifica as pessoas em dois gêneros, em dois sexos, na verdade, né? Masculino e feminino. Eu posso classificar em outros gêneros e opções sexuais, que é diferente. Esse ano, por sinal, o governo do estado de São Paulo começou o recadastramento dos seus funcionários. Eu sou funcionário do estado pela Universidade de São Paulo, portanto, preenchi meu recadastramento e vi uma notícia boa. Estão perguntando, além do nosso sexo agora, a nossa opção sexual. Eu acho que é um movimento positivo contra a homofobia e outras opções sexuais. É importante nós termos uma visão agora de mudança nesse comportamento. A gente brinca, fala de maneira jocosa, como fala das mulheres, e precisa evitar isso, né? A brincadeira com mulher é muito comum, denigre a mulher e não é bom fazer isso. O mesmo com a homofobia, com os homossexuais, nós temos que evitar. Vocês vão precisar corrigir esse comportamento jocoso com o tempo. Porque diante de um paciente, principalmente, a gente tem que ter um respeito às opções que ele fez. Então é muito importante nós estarmos preparados para não achar graça quando um paciente disser alguma coisa da sua vida íntima, né? Mesmo sendo heterossexual. Quer dizer, tem pessoas que vão descrever situações heterossexuais que vocês vão achar graça. E tem que começar a trabalhar com isso de maneira menos infantil. Fica aqui uma mensagem importante para a gente crescer juntos, aí, a sociedade crescer nesse sentido e combater comportamentos agressivos contra qualquer pessoa, contra os corintianos, contra outros personagens, os são paulinos, né? Não podemos ser... Eu estou brincando aqui com o futebol, porque justamente também é um ponto de
Agressão é importante. Temos que ser pela não violência o tempo todo. Mas é isso aí, dar nome às coisas. Quando eu não consigo quantificá-las, por exemplo, no masculino e feminino, que número eu posso dar para homem e mulher? Eu posso falar mulheres, eu posso usar o número 1 para simbolizar a mulher num banco de dados. E posso usar o número 2 para simbolizar homem. Mas quer dizer que o homem é o dobro da mulher? Não, nada a ver. Eu posso usar até 0 para mulher e 1 para homem, ou vice-versa. Se eu estiver interessado, como nós vamos ver no futuro, a fazer um trabalho de verificação de risco. Homens têm maior risco para doença cardiovascular. Então, ser homem impõe um risco aumentado para doenças cardiovasculares. Eu posso usar o número 1 para dizer que ele tem o fator de risco por ser homem. E 0 se é mulher, porque não tem o fator de risco aumentado. Entenderam a ideia do 0 e 1? O 0 para não tem o fator de risco ser homem e o 1 para ser fator de risco ser homem. Então o não eu uso 0 e o sim eu uso 1. Esse expediente, essa forma de tratar o dado, facilita as contas estatísticas. Então lá pelo final do curso nós vamos ver análises de regressão, regressão logística, regressão múltipla, em que vai ser muito útil tornar o meu dado um dado numérico, momentaneamente para exprimir sim ou não, 0 e 1. Mas não quer dizer que mulher é 0 e homem é 1 ou vice-versa. Não há possibilidade de ordenar homem e mulher. Apesar do cavalheirismo dos séculos passados, né? Mulheres primeiro, não tem sentido colocar homem e mulher numa ordem. Portanto, não é uma classificação ordinal, é uma classificação apenas nominal. É um evento genético, tá certo? Ser homem ou ser mulher é uma dependência da presença de ter dois cromossomos X ou ter um cromossomo Y e um X. É uma determinação genética, ser homem ou mulher, inicialmente, estou dizendo o gênero genético, o sexo, não o gênero. A opção sexual não é o sexo, tá certo? Por isso que eu achei interessante essa nova forma de classificar os servidores do Estado. Para combater a homofobia, eu sou homem, mas tenho uma opção homossexual. Eu sou mulher, tenho uma opção heterossexual. Sou isso, lá. Tem várias opções. Então é importante a gente ter noção de que nomes eu posso dar e classificar as pessoas de várias maneiras nominais. Está bem entendido isso? Vocês estão confortáveis com estas 4 classificações? Porque então vocês de hoje em diante, quando perguntarmos a vocês qual é o tipo da variável, vocês vão seguir esse raciocínio. Perguntar se ela é quantitativa ou qualitativa e a seguir ressubdividir em cada um dos 2 tipos, em cada uma dos grandes grupos. Combinado, gente? Sim ou não? Sim. Estão acordados? Ótimo. Então, bora.